Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez aproveitando esta oportunidade para trazer aos irmãos um pouco mais de conhecimento do nosso Senhor. Nós estamos neste trimestre, neste último trimestre de 2024, aprendendo um pouco sobre o corpo, a alma e o espírito, e hoje nós estamos na lição número 4, a lição número 4 que fala sobre o corpo como templo do Espírito Santo, meus amados. São as lições da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, que nós participamos de uma maneira bastante rigorosa. Nós trazemos para os irmãos muitas informações, além do que está na revista, mas completando ela, todas as informações que nós trazemos, elas vêm da Escritura Sagrada, meus amados. Estejam atentos a isso. Nós não fugimos aqui da Escritura Sagrada. Tudo que é dito aqui, seja como bereano, vá e confirme na Escritura. Mas vamos lá, vamos dar início à nossa aula. E eu tenho certeza que nós temos muito que aprender a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, meus irmãos. Meus irmãos, a maneira como nós cristãos entendemos o nosso corpo e lidamos com a realidade do nosso corpo faz toda a diferença em nossa relação com Deus, que é espiritual, mas também com a realidade material e humana que nós vivemos. Ocorre que o ser humano ele busca sempre uma relação espiritual. Pouco se fala na relação do corpo com o sagrado, mas ele é muito necessário. E quando eu falo isso para os irmãos, já entenda também, meus amados, que muitas religiões no mundo procedem desta mesma maneira, ou seja, eles ensinam que a alma e o espírito são importantes, mas que o corpo não tem tanta relevância. É assim que eles tratam esta relação. E infelizmente, meus amados, o cristianismo, em alguns casos, também é influenciado por estas ideias, por esses pensamentos. Na verdade, meus irmãos, nós devemos, cristãos que nós somos, considerar o aspecto físico de um modo muito sério, tanto quanto o espiritual, porque Deus, além de criar um mundo físico para nós, que é onde nós estamos aqui hoje, ele nos promete o quê? Uma nova terra futura, onde nós habitaremos com o nosso corpo transformado. Então não será, portanto, como muitas pessoas imaginam aí, uma nuvem cor-de-rosa ou uma nuvem branca, onde almas desencarnadas ficarão ali ouvindo louvores. Não será isso. Nós vemos isso em muitas ilustrações infantis, em desenhos infantis, né? Na verdade, no âmago do cristão encontra-se a história do próprio Deus, que é a história de Jesus Cristo, que todos nós conhecemos, né? Ele teve um corpo com carne e sangue, meus amados. Nós não podemos nos esquecer disso. Ele veio viver conosco e trouxe a restauração, tanto física como espiritual, como nós vemos em Isaías 53. E nós precisamos entender que da mesma forma que o nosso espírito ele afeta o nosso corpo, quando nós cometemos ali pecados através do nosso corpo, nós afetamos também o nosso espírito. Por quê? Porque a alma e o corpo são inseparavelmente unidos. Tanto que na nova terra, nós teremos o corpo ressurreto, sem pecado, e viveremos ali a plenitude da salvação. Todos nós sabemos disso. Muitos, meus amados, irão pensar desta maneira que assim, vamos dizer assim, mas se o corpo será restaurado, por que o cuidado com ele nesta vida? Ele vai ser restaurado, não será o mesmo corpo. Amados, entendam que Deus criou o homem completo, corpo, alma e espírito. E assim nós pertencemos a ele desta mesma forma, ou seja, nesta totalidade. Corpo, alma e espírito. Ocorre que quando nós nos afastamos de Deus devido ao pecado, também é nesta mesma completude. Corpo, alma e espírito. Portanto, com a vinda de Cristo,
a vinda de Cristo, nós fomos restaurados. E quando eu falo restaurados, eu quero dizer como? Nesta mesma totalidade, meus irmãos. Porque ele veio em espírito, alma e corpo. E ele assumiu, meus amados, todos nós sabemos disso, a maldição que cabia a nós, sendo morto e sepultado. E quando ele ascendeu aos céus, ele teve ali o seu corpo glorificado. E é o que vai acontecer conosco também. Ou seja, ele teve um corpo aperfeiçoado, o corpo se tornou imortal, se tornou livre de todas as limitações humanas. E hoje nós vamos tentar, né, vamos buscar, tentar entender um pouco isso para passar para os irmãos. E além de entender essa relação, nós temos que entender também o corpo humano como templo do Espírito Santo, meus amados. Ou seja, esta aula fala sobre a santificação desse nosso corpo aqui, né? E nós já aprendemos em aulas e trimestres, inclusive passados ou anteriores, meus amados, que a santificação, quando está no passado ali, ela é posicional, ou seja, é estar em Cristo. Então é você se posicionar numa relação com Cristo. Eu aceito a Cristo e vou viver esta relação com Ele. Então, no passado é posicional. Tomei a posição de estar em Cristo. Quando ela vem para o nosso presente, que é para a nossa vida, para essa continuidade, ela se torna uma santificação progressiva. A própria palavra de Deus nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, ela é contínua até o último instante da nossa vida. E quando nós falamos a respeito dela no futuro, nós já pensamos ali no elemento escatológico, não é verdade? Ela é perfectiva, vocês lembram disso? Ela é perfectiva. E ela ocorre após a morte do cristão, após o seu arrebatamento. É quando ele é libertado do pecado e da natureza pecaminosa, alcançando ali a perfeição e a glória prometida por Deus, ok? Entendido isso, vamos lá. O texto base para nós hoje, meus amados, ele está em 1 Coríntios 3, de 16 a 17 e 6, de 15 a 20. Este é o texto sugerido. Sugiro que os irmãos leiam este texto para conhecer e entender todo o contexto do que será dito aqui, mas vamos prosseguir, temos muito assunto aqui. Amados, ao aprendermos sobre a igreja de Corinto, que é o texto que nós estamos, que temos como sugerido para nós aqui, nós vemos já desde 1 Coríntios 3, no versículo de 1 a 4 ali, além de todo o contexto, é claro, do livro de 1 Coríntios, nós vemos que ela era uma igreja carnal, havia ali muita inveja, contendas, dissensões, enfim, era um ambiente ali pernicioso, com muita licenciosidade, né? Fazia-se o que queria, comportamentos imorais, comportamentos desregrados, libertinos, totalmente sem limites, meus irmãos. Eles eram muito propensos à busca de satisfação dos prazeres mundanos. Tanto que quando nós nos referimos ao termo cristianizar, meus amados, quando nós nos referimos ao termo cristianizar, ele traz o sentido de quê? Ele traz o sentido de se prostituir ou de ter ali comportamentos imorais, né? E Paulo ele escreve aos Coríntios para conscientizá-los da nova vida que eles deviam viver em Cristo. Porque como templo do Espírito Santo que eles eram, ali se formava a igreja de Cristo, haveria a necessidade de uma consagração integral a Deus. Porque o Espírito Santo os redimira por inteiro. É por inteiro, meus amados, que nós somos
redimidos, e eles não deveriam ali buscar mais ali seus próprios desejos, sabe? E nem os espíritos das trevas. Nós sabemos que lá existiam muitos templos pagãos, existia essa relação muito... Ela era muito propensa a essa relação com os espíritos das trevas. E hoje, meus amados, se nós olharmos e analisarmos aqui, o maligno ele continua agindo através do sistema mundano que nós vivemos aqui hoje. Ele está cada dia pior. Todos nós sabemos disso, nós vemos o que está acontecendo aí no mundo, né? Então, o ser humano hoje em dia, inclusive, ele está descaradamente entregue à degradação moral, né? Tanto quanto naquela época, não digo até mais, mas tanto quanto naquela época eu não conheci aquela época. Agora, mas nós precisamos entender que a queda no Éden, ela afetou o ser humano por inteiro, corpo, alma e espírito. E Deus assim planejou e executou uma obra de completa redenção também através do sacrifício de Jesus Cristo. Todos nós já estudamos isso. Isso não alcança somente a parte imaterial do homem. Se nós lermos lá 1 Pedro 1, de 18 a 19, nós vamos ver ali que está se referindo à parte imaterial, ou seja, a parte espiritual, a alma. Mas também, se nós lermos ali 1 Coríntios 6, 20, nós vamos ver que afetou também o corpo. Está escrito lá, glorificai a Deus o vosso corpo e o vosso espírito também, os quais são de Deus. Então o nosso corpo é de Deus. Portanto, meus irmãos, nós não podemos valorizar o espírito e desvalorizar a matéria em hipótese alguma, como se ela fosse má. Ela não é má. Nós pertencemos a Deus no espírito, na alma e no corpo. E este que é o corpo, né, ele é literalmente a habitação de Deus, conforme João 14, 16 e 17. Deixa muito claro isso, meus irmãos. Como nós sabemos, antes da ressurreição de Jesus, já havia ali a presença do Espírito Santo diante dos apóstolos, não é verdade? Mas depois da ressurreição, passaram ali os discípulos a tê-los dentro de si. E isto veio devido ao quê? Devido à regeneração pela qual eles passaram. Está lá em João 20, versículo 22. E nós que aqui estamos cristãos, que somos, também somos, e se ainda não somos, devemos buscar ser regenerados, meus irmãos. E isto, meus amados, ocorre com todo aquele que tem um novo nascimento em Cristo. Você nasceu de novo, você é uma pessoa que tem uma novidade na relação com Deus, você verdadeiramente entregou os seus caminhos ao Senhor. É isso que nós precisamos ver, esse tipo de relação que você está tendo com Deus, meus amados. Portanto, nós devemos ser santos e continuar nos aperfeiçoando nesta maneira de viver, nos santificando. Ela é contínua, meus amados, como nós falamos. E por isso é que é bom nós hoje aprendermos um pouco sobre a expiação e a redenção em Cristo. Nós ouvimos muito estas coisas, sobre essas coisas, mas às vezes nós não aprendemos o suficiente sobre ela. Nós não nos atentamos o que seria de fato, não é verdade? Mas vamos lá, vamos tentar explicar para os irmãos. A expiação, meus amados, ela se aplica à salvação em relação ao pecado original. E o alcance disto, ele é ilimitado, totalmente ilimitado. Ele torna a salvação e a ressurreição possíveis para todas as pessoas. E isto significa cobrir, significa purificar e reconciliar o ser humano, meus amados. E reconciliar o ser humano com Deus. É desta maneira, ele reconcilia o ser humano com Deus, meus amados.
Então nós precisamos entender isso. No Antigo Testamento, meus amados, essa expiação ela era feita através do sacrifício de animais, né? Quando nós falamos sobre expiação hoje para os irmãos, nós estamos dizendo para os irmãos que ela vem a respeito ela vem através do Cordeiro de Deus, ou seja, através de Jesus Cristo, que foi morto em nosso lugar a fim de nos redimir do pecado. Ou seja, com isso, meus amados, nós passamos a ter a possibilidade de sermos salvos, porque ele, meus amados, ele foi morto em nosso lugar. Ele foi morto em nosso lugar. Então, como é que eu vou explicar isso para os irmãos aqui? Ele torna desta maneira a salvação e ressurreição possível a todos. Quando nós falamos sobre cobrir, sobre purificar, reconciliar o ser humano, nós estamos falando que há necessidade de que o ser humano se entregue, que ele entende, que ele intente buscar isso de fato, meus amados. Agora, para os salvos, como eu já falei, estou repetindo aqui para que fique bem marcado, para nós que somos salvos, isso tem uma relação com Jesus Cristo, que foi morto em nosso lugar, a fim de nos reconciliar com Deus. Isso está em João 1:29. Eu repeti para que ficasse claro, não sei se me fiz entender. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar no final desta aula ou através do WhatsApp. Eu não sei se eu embolei ou não, mas estamos aí. Ó. É exatamente isso. Mas é claro, meus amados, que nós precisamos deixar claro que sempre um pecado está ligado ao outro, né? Então a expiação é isso, é a reconciliação ali, devido à queda, devido àquele pecado original. Agora, a natureza adâmica, ela está em nós, ela está presente em nós. Nós não podemos nos esquecer disso. Entenda que aquele que é salvo de fato, é claro, ele está em comunhão com Deus e assim ele vai e resiste ao pecado. Mas mesmo assim, meus amados, mesmo assim, mesmo conseguindo resistir aos pecados, meus irmãos, ele pode sim falhar, ele pode pecar, mas se ele pecar, nós não podemos esquecer que ele tem um advogado, que é Jesus Cristo. Desde que haja ali o arrependimento verdadeiro, desde que ele verdadeiramente se arrependa. Às vezes nós falamos, eu me arrependi, na verdade se trata de remorso, não de arrependimento, sabe, meus amados? Há necessidade de que se arrependa de verdade. Ou seja, quando há uma resposta positiva por parte do pecador, ocorre ali a sua redenção. Entenderam o que é a expiação e o que é a redenção? Quando você realmente se arrepende, aí ocorre a sua redenção. Né? E essa, meus amados, nós precisamos entender que ela vem mediante a fé. E assim nós vemos esta redenção que fala da salvação em relação ao pecador e ao seu pecado atual. Eu não sei se estou sendo claro, qualquer dúvida me perguntem pelo WhatsApp novamente, mas eu acredito que eu esteja sendo claro, sim. E aí, meus amados, essa pessoa ela vai se limitar, essa redenção, né? Essa redenção ela vai se limitar a quem crer de fato e se arrepender. Nós vemos isso em Romanos 10, versículos 9 e 10. Então, essa redenção ela se limita à pessoa que verdadeiramente tem fé e se arrepende dos seus pecados. Romanos 10, 9, ela fala que se nós confessarmos, né, com a nossa boca o Senhor Jesus Cristo e nós crermos em nosso coração que Deus ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Um helicóptero está passando por aqui, hein? Muito interessante isso. Nós seremos salvos, meus amados, é dessa maneira. Isto é sinônimo de libertação,
Por quê? Porque nós éramos escravos do pecado. Todos nós já aprendemos um pouco sobre isso. E escravo, meus irmãos, no tempo bíblico era libertado mediante o quê? Mediante o pagamento do preço requerido para o seu resgate. E da mesma forma nós estávamos ali vendidos ao pecado, servindo a Satanás. Nós vemos isso em Efésios 2, de 1 a 7. Nós estávamos, na verdade, andando sobre ou segundo o príncipe das potestades do ar. E assim o Cordeiro que realizou esta obra de expiação, meus amados, ele pôde comprar. O termo é agorazo. O termo é agorazo do grego, ou seja, resgatar. Mas isso é claro, desde que o pecador queira. Entenderam? Desde que o pecador queira. Se você não entregar os seus caminhos ao Senhor, se você não se arrepender verdadeiramente, se você não desejar do fundo do seu coração esta restauração, né? E aí eu pergunto para você, você realmente está aos pés de Jesus? Você realmente está entregue a toda esta relação com Ele? Ocorre que muitos, meus amados, é um detalhe que eu me lembrei aqui, muitos, meus amados, eles perguntam assim, mas se eu tenho que tomar essa decisão, se eu tenho que agir dessa maneira, se eu tenho que optar, né? Então a salvação é obra do homem, o homem participa desta salvação, porque há necessidade desta ação e empenho humano. Né? Então o homem é obra humana também. É claro que não, meus amados, entendam. É claro que não. O que acontece é que o ser humano ele precisa responder à oferta graciosa da salvação positivamente. Sabe? Aquela frase levou o cativeiro lá de Efésios 4:8, meus amados, ela pode ser entendida como a vitória de Jesus sobre as forças do mal, o pecado e a morte, que antes mantinham a humanidade ali, em cativeiro, sabe? Então, desta forma, com o contexto desse pequeno texto que eu falei, não há mais o que nos mantenha presos. Sabe? E como seres autônomos que nós não somos autômatos. Tenho falado muito isso com os irmãos, como seres autônomos que nós somos, nós devemos escolher e podemos e temos esse direito de escolher o caminho a seguir. E lembre-se que a salvação, lembre-se sempre disto, a salvação ela não é imposta. Ela é proposta por Deus. Você a quer se você realmente quiser, né? Você vai tê-la se você realmente quiser, se você realmente estiver aberto para isso. É você que escolhe, é você que decide. Decisões decidem destinos. É desta maneira que nós temos que entender essas coisas. E assim, meus irmãos, os salvos, eles recebem o selo, né, do Paráclito. Aceitando, ele recebe ali o selo do Paráclito, que passa a ter a posse do salvo, habitando nele. Então, já com isso aqui, você já entendeu, né, que quando se fala assim, você é selado, foi selado por Deus, quando você é selado por Deus, é que o Espírito Santo passou a fazer habitação em você. O Espírito Santo é o selo de Deus em nós, meus amados. Mas seguindo, vamos lá. Entenda que vamos para a pergunta retórica, né? Uma pergunta retórica, como diz na revista, é bom entrar nesse assunto. Então vamos lá, meus amados. Uma pergunta retórica é aquela pergunta que não precisa de resposta, porque ela é, na verdade, uma afirmação provocativa, ok? Ela tem a intenção de levar alguém a refletir sobre algo, alguma coisa. E ela está lá em 1 Coríntios 6,
No versículo 15, ele diz o quê? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? É uma pergunta retórica. Ou seja, vocês de fato são, mas será que vocês não sabem disso? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer, né? Então, a pergunta é como podem vocês sendo templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, andarem de uma maneira inapropriada como vocês andam? Como é que vocês dão lugar à carne? Como podem não viver e conviver em santidade? E isto, meus amados, é tanto no aspecto individual, como também no aspecto coletivo, ou seja, como igreja. Então vejam que as coisas são bem profundas, não é verdade? E a nossa aula de hoje é sobre isso. É sobre entender que nós devemos viver em contínua santificação, como salvos em Cristo e como igreja de Cristo. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo de 1 a 4, está em Romanos 12 também, versículo 1 e 2. E quando eu falo isso desta forma, vocês já entendam que não é somente no homem interior, isto deve ser percebido por todos à nossa volta, ou seja, em tudo que há em nós, em toda a nossa maneira de viver, conforme disse Pedro. E isto é percebido por meio do quê? Por meio do nosso corpo, meus amados. Mateus 15, de 13 a 16. Afinal de contas, como fala o próprio contexto desse texto, Mateus 15, né? Nós somos sal e luz, então nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra. Vamos lá, vamos prosseguir, né? Entenda também, meus amados, que cada crente é morada do Espírito Santo. Mas somente a igreja, meus amados, é o santuário de Deus. Cada crente é morada do Espírito Santo. Mas somente a igreja é o santuário de Deus. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando das paredes construídas, onde nós vamos adorar e louvar a Deus, não. Eu estou falando da igreja de Cristo, é a união do povo, é a comunhão do povo. É o povo de Deus, é o corpo de Cristo formado. Então, essa igreja de Cristo é o santuário de Deus. Então, não se isole, meus amados. Não busque estar sozinho, não se permita, não se dê o luxo de se isolar dos seus companheiros, do corpo de Cristo. Entenda a necessidade da comunhão com o corpo, ou a igreja, né, da comunhão com o corpo ou com a igreja de Cristo, né? Isso fica muito claro se você ler lá 1 Timóteo 3, 14 e 15. Se você ler também 2 Coríntios, se você ler também lá 2 Coríntios 6, 14, de 14 a 18, que é o contexto do que nós estamos estudando hoje. Com isso, meus irmãos, nós percebemos que nós estamos sobre o domínio, de fato, do nosso dono, ou seja, Deus, porque nós somos, sim, propriedade exclusiva do Senhor. E nós somos através do Paráclito que habita dentro do nosso coração, que transforma o nosso ser, que restaura a nossa vida, que nos traz frutos e nos traz dons, meus amados. Deus, ele investiu em nós imensuráveis riquezas, né, do Espírito, como o penhor e a garantia de que muito em breve ele virá. Então ele investiu muito no ser humano. Nós vemos isso em Tito 2:14, nós vimos em João 14 também, versículos de 1 a 3. Portanto, meus irmãos, nós devemos nos permitir e buscar ser dominados pelo Espírito Santo. E isto tem tudo, né? Tem tudo a ver com o fruto do Espírito lá de Gálatas 5:22, que nós falamos tanto, não vou nem ler agora para os irmãos, nós falamos tanto sobre isso, o qual é a expressão do caráter do Cristo que é produzido em mim e em você.
sabe? E estas obras, meus amados, o fruto dos salvos, ela molda o nosso caráter, ela muda totalmente o nosso ser. Agora, amados, isto não está limitado a Gálatas 5:22. Eu falo sempre em 5:22, mas nós temos também Colossenses 3, de 12 a 14, nós temos também 2 Pedro 1, de 5 a 9, nós temos isso em Efésios 5, versículo 9, etc, etc, etc. Tem muitos textos a respeito disso. E assim como nós já sabemos, e nós acabamos de aprender agora, somos templo do Espírito Santo. Portanto, meus amados, nós portamos a presença. Portamos a presença. Sabe? Portanto, nós tendo a presença de Deus em nós podemos também chamar o nosso corpo de tabernáculo. Conforme está lá em 2 Coríntios 5:4, 2 Pedro 1:14. Então nós também somos um tabernáculo do Senhor. No Antigo Testamento, meus irmãos, isso no Antigo Testamento, meus amados, o tabernáculo, que era uma tenda portátil, ela tinha 25 metros de largura por 50 metros de comprimento, e ali era o lugar onde Deus habitava. E ali ele também se manifestava, meus amados. Então ele habitava ali, ele se manifestava ali. E ele, como nós já vimos em aulas passadas, o tabernáculo, eu mandei até uma foto para os irmãos, não sei se vocês têm isso guardado, ele tinha 3 divisões, ele tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E na tipologia bíblica, cada parte do tabernáculo aponta para Cristo e apresenta muitas riquezas no que tange à aplicação. Merece uma aula à parte, com certeza, então eu não vou ficar mencionando muita coisa aqui para os irmãos. Voltando aqui, vamos voltar aqui para a nossa aula de hoje. O tabernáculo, ele aponta para Cristo, embora ele seja também o sumo sacerdote, não podemos esquecer disso. E também podemos, meus amados, fazer ali uma aplicação espiritual à integralidade do ser humano, em comunhão com o Senhor, já que somos a habitação de Deus, conforme João 14:23, 2 Coríntios 4:7. São vários textos, Colossenses 1:27, Apocalipse 3:20, etc, 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 novamente para os irmãos. Porque assim, né, como o tabernáculo ele tem ali um átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, meus amados, o ser humano tem o corpo, ele tem a alma e ele tem espírito. Ou seja, nós vemos aí uma relação entre o tabernáculo e a tricotomia humana, meus amados. O ser humano tem corpo, alma e espírito. Lembrem-se disso. E o tabernáculo tem ali o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Olha que maravilhosa esta comparação, não é verdade? Nesta analogia, nós vemos que se tinha o lugar santo e o santíssimo. E embora ambos sejam santas, essas partes, né, sejam santas, havia ali uma divisão, que era feita através de um véu que as separa. E a Santíssima tinha um grau a mais em questão ali de santidade. E fazendo uma analogia com relação a isso, o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, representava o quê? O nosso espírito. O lugar santíssimo, ou o santo dos santos, representava o nosso espírito, enquanto a nossa alma é representada pelo lugar santo, ou seja, antes do véu, e o nosso corpo seria o quê? O pátio, ou o átrio. Nós vemos isso em Hebreus 4:12, onde fala que a palavra de Deus ela é tão afiada como uma faca de 2 gumes que penetra, né, até a divisa da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Olha que maravilha, os textos eles se completam, não é verdade? Veja também, meus irmãos, que o tabernáculo ele era um todo e a glória de Deus o encheu por completo. Vejam ali Êxodo 40, 34 e 35, fala sobre isso, o que nos leva também a entender isto, ou seja, a entender essa integralidade do ser humano como portador da glória do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23. Portanto, quando um cristão serve a Deus, meus amados, em espírito e verdade, ele é dominado pelo Paráclito, Efésios 5:18
ensina essas coisas. Isto atinge a alma, o que leva suas vontades, sentimentos e pensamentos bons a serem expostos, conforme Filipenses 4, 7 e 8. 4, versículo 7, versículo 8. E assim a sua luz, a nossa luz, ela é exteriorizada, tornando ali o ser humano um astro neste mundo tenebroso, conforme Filipenses 2, 14 e 15 deixa claro. Agora entenda também, meus amados, que tudo isso deve estar debaixo da direção divina, conforme o tabernáculo também estava, porque havia nele uma nuvem durante o dia, a qual se transformava em uma coluna de fogo à noite. E assim, se a nuvem se movesse, o tabernáculo era desmontado e o povo também seguia aquela nuvem, ele também se movia. Portanto, meus amados, tanto o tabernáculo como o povo só se movia conforme a direção dada por Deus, pelo Senhor. Êxodo 40, versículo de 34 a 48, é maravilhoso esse texto. Leiam e aprendam sobre estas coisas. E assim nós também, como tabernáculo ou templo de Deus, devemos agir de acordo com as suas orientações, ou seja, de acordo com as orientações por parte do Senhor, ou seja, através das Escrituras Sagradas, nós aprendemos os frutos do Espírito, os dons do Espírito, nosso comportamento, são maneiras de se comportar, maneira de se tratar, maneira de lidar com as pessoas. E assim, meus irmãos, e assim sendo o nosso corpo templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar deste corpo, cuidar mesmo, de fato, dele. Entenda que o crente dominado pelo Espírito Santo, ele não se entrega aos prazeres carnais. Ele segue a santificação conforme Romanos 6,14, Hebreus 12, de 4 a 14, 1 João também 2, 1 e 2, 1 João também 3, versículo 6 ao 8. Nós, meus irmãos, pertencemos ao Senhor e temos o dever de glorificá-lo também com o nosso corpo, ok? Também com nós. Então nós o glorificamos com o nosso corpo e através do nosso corpo. Então nós usamos o nosso corpo para glorificar a Deus. 1 Coríntios 6, de 13 a 20 fala sobre isso. Isso, meus irmãos, não é dançar, não é pular, não é gritar, não é oferecer-se segundo o seu próprio entendimento do que seria certo ou errado, fazer aqueles teatros astronômicos com isso, aquilo, mas sim viver de modo santo. É isso que é glorificar a Deus com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. É você viver de modo santo, não pecando por meio do corpo, como ele disse claramente ali no versículo 18, que nós temos hoje como base de estudo. Fuja, meus irmãos, fujam, né? Vamos dizer assim, fujam da prostituição, fujam da fornicação, e para isso nós precisamos aprender um pouco mais o que significa esses termos, o que esses termos querem dizer. Quando ele fala para fugir dessa prostituição e dessa fornicação, o termo é porneia, e isso abrange uma grande gama de pecados, meus amados, mas uma grande gama de pecados. Se eu fosse mencionar e comentar a respeito de cada um, nós teríamos que ficar aqui um dia inteiro. Mas se vocês quiserem dar uma olhada lá, nós temos ali Mateus 5,32, que fala sobre repudiar a sua esposa. Nós temos Mateus 15, versículo 19, que fala que do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 19 também, meus amados, fala que nós devemos honrar o pai e a mãe. Se nós não honramos o pai e a mãe, sabe? E como é que nós poderemos dizer com isso que estamos amando o nosso próximo e amando ele como a nós mesmos? Então isso também é um pecado cometido. Atos 15, 20 também.
Nós precisamos aprender ali de Atos 15, que a respeito de Atos 15 e 20, que nós não podemos adorar ídolos, nem nos poluir, nos permitir poluir por ídolos. Não podemos nos dar a fornicação, não podemos comer animais estrangulados e nem comer do sangue deles também. 1 Coríntios 5:1, 1 Coríntios 7:2, 2 Coríntios 12:21, e aí principalmente, meus amados, Gálatas 19, 5, né? Gálatas 5, de 19 a 21, ele especifica muito claramente o que seria isso. Ele diz assim, né, que as obras da carne são adultério, fornicação, impurezas, lascívias, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, rebeliões, ira, porfíria, homicídios, invejas, orgias, homicídios e outras coisas semelhantes. Olha, é infinito, outras coisas semelhantes. Né? E a respeito disso, o próprio contexto ali fala que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, meus amados, é todo tipo de pecado ligado à imoralidade. Portanto, muito cuidado. Hoje se comete muito pecado pela internet, uma coisa que passa desapercebida, mas é bom nós mencionarmos aqui, né? Muitos pecados, meus amados, pela internet. Nós precisamos estar muito atentos, a isso, meus amados. Vocês lembram lá o que Jesus disse lá em Mateus 5:28, mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, cometeu adultério com ela em seu coração. Olha, tem muitas pessoas usando a internet para ver mulheres peladas, para ver isso, aquilo. Então, meus amados, são pecados até virtuais, mas com sérias consequências, porque o autor, ele não se sente culpado por estar distante do ato de praticar alguma coisa. Mas tenham muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado mesmo. Fujamos disso. 1 Tessalonicenses 5:22 fala sobre isso. Jó também 1:1, Salmo 101:3, Mateus 6:22 e 23. Temos Mateus 15 também. Mateus 15 eu quero falar uma coisinha no final para vocês aqui. Mas vamos lá. Veja, meus amados, vamos usar o exemplo aqui, então, no caso de Jó, né? Jó, ele, no contexto de Jó, fala que ele via o mal e se desviava dele, portanto, ele não pecava. Agora, aquele que olha e permanece ali naquela ação, ou seja, olhando, ele peca, ele está pecando, meus irmãos. Então, não faça isso com você. Não faça isso com você, meus amados. Faça ali um contraste com Eva, vamos dizer assim. Ela vendo que a árvore era boa e desejável, ou seja, ela começou a desejar, cobiçar. Então ela pecou, meus amados. Portanto, meus irmãos, nós precisamos estar atentos e também cuidar do nosso corpo. Cuidar muito, jejum, oração, faz bem ao espírito. São bênção para a nossa alma e também para o nosso corpo. Cuide sempre da sua saúde física e mental. Entenda que o jejum bem administrado, meus amados, ele traz equilíbrio a todo o organismo em muitos aspectos. A oração e o estudo da palavra faz bem à nossa mente, ou seja, ativa o nosso cérebro, dando a ele mais eficácia, mais resistência, mais equilíbrio. Esta é a minha área de trabalho. Né? E com isso você vai evitar o Alzheimer, você vai evitar doenças como o Parkinson, entre tantas outras que nós vemos por aí. E isso tudo, meus irmãos, além de te aproximar de Deus. Ou seja, faz bem para o espírito, para a alma e para o corpo. E quando se fala em corpo, ou seja, exercícios corporais, exercícios físicos, hoje eu já fiz uma pequena caminhada aqui. Né? Estes são também muito necessários, embora nós estejamos cada dia envelhecendo um pouco mais, como nós falamos na aula passada, e estamos voltando ao pó. De fato, nós devemos zelar sim
pelo nosso corpo, o templo do Espírito Santo. E assim nós precisamos ter uma alimentação balanceada e um bom descanso, mas sem esquecer dos exercícios físicos, das caminhadas, bem como dos cuidados preventivos da saúde através da medicina, como nós já temos falado com os irmãos. Irmãos, sermos felizes e sadios é crucial para Deus, para a nossa família e para o ministério. 1 Timóteo 4,16. Ela diz que nós temos que tomar cuidado de nós mesmos. E assim, meus irmãos, aprendemos e vimos que, além de saber tudo isso, precisamos usar todo este conhecimento de fato. Use-o para o seu próprio bem e para servir melhor ao Senhor. Persevere, pois muitos, sabendo que somos habitação do Espírito Santo, insistem em viver como se ele não habitasse em nós. E muitas pessoas costumam culpar o nosso corpo pelos nossos pecados. E para isso eu vou trazer para os irmãos aqui uma pequena anotação que eu fiz a mais aqui. Ela fala dessa maneira: quem peca é a alma, mas a ação física é realizada pelo corpo, mas quem peca é a alma, meus amados. Mateus 15, 18 a 20. A alma decide. Tá? A alma decide, concretiza, sabe? É através da sua inteligência e da sua aceitação. E ela contamina o corpo através dos pecados, inclusive os sexuais. Mas quem peca é a alma, o nosso corpo, ele só é o modo ativo, é o ativo, é o ter, mas a alma é que peca. Então nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos, uma semana maravilhosa para todos e que nós possamos a semana que vem nos encontrar aqui para a nossa próxima aula. E agora o assunto vai ser sobre a nossa alma. A próxima aula nós falaremos sobre a nossa alma, a natureza imaterial do ser humano. Sobre o corpo, eu acredito que, se ficou algumas dúvidas, podem me perguntar que eu respondo para os irmãos pela internet. Amém? Que Deus abençoe a todos.